Fala moçada, vamos continuar com o nosso curso de C Sharp, ainda sem webcam. Quem está acompanhando aí viu que deu problema na webcam, eu ainda não arrumei outra. Na aula de hoje nós vamos falar sobre métodos, pelo menos vamos começar a falar, a aprender sobre métodos, como que a gente trabalha com métodos aqui em C Sharp. Vamos primeiro aprender a trabalhar com métodos, depois nós vamos introduzir os objetos aí no nosso curso e a coisa vai começar a ficar bastante interessante, certo? Então não é inscrito ainda no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreva agora, clique no sininho para não perder nem o vídeo e já deixa o seu joinha, né meu brother? É isso que ajuda o nosso canal. Fica de olho também nas nossas redes, te espero no Insta e no Face. Bora para a aula 24 do nosso curso. Bom, vamos lá. O que são métodos? Métodos, deixa eu tirar esse terminal aqui para deixar mais área para a tela. Eu aumentei um pouquinho o visual aqui para ficar melhor. Métodos são conjuntos de instruções. É um bloco de instruções que pode ser invocado, pode ser chamado a qualquer momento dentro do nosso programa. Então, basicamente, isso é um método. Eu vou agrupar uma série de instruções, certo? E quando eu quiser executar essas instruções, eu chamo o método. E existem várias formas da gente trabalhar com o método. Eu posso trabalhar com parâmetros de entrada e posso trabalhar com métodos que retornam valores também. Mas vamos lá, vamos começar do zero. No nosso caso aqui, nós estamos dentro da classe aula 24 e o nosso método main ele é static. Nós ainda não estamos falando de objetos em si, embora a gente venha trabalhando com objetos, mesmo sem vocês saberem, né? Já que a gente tem aqui a classe, certo? Então nós vamos criar aqui dentro da classe aula 24, por enquanto. Beleza? Como o nosso método main é static, quando a gente estiver vendo sobre objetos, nós vamos entender o que é static, tá? Por agora, vocês só precisam entender que, como o método main é static, os métodos que serão usados aqui dentro também precisam ser statics, tá certo? Então, nós vamos criar aqui um método, um primeiro método, que nós vamos chamar de olá. Então, a gente pode fazer assim, ó, olá, se a gente digitar aqui, ó, abriu parênteses, ele completar, a gente dá o Ctrl Z, depois abre e fecha parênteses. Lógico que vocês podem utilizar outro nome aí se vocês quiserem. Mas aqui a gente tem um corpo de método básico. E o que nós temos nesse corpo do método? O static aqui, indicando que é um método estático, já que ele vai ser usado aqui no nosso main, que também é static. Lembrando que vamos falar sobre isso aqui ainda quando a gente estiver trabalhando com orientação a objetos, aprendendo sobre orientação a objetos, ok? Então, eu preciso de informar o retorno desse método, ou seja, que tipo de dados esse método vai retornar. E sempre que o retorno for void, significa que ele não retorna nada. Então, se eu estiver construindo um método que não retorna nenhum tipo de dados, esse método vai ser void, do tipo void, beleza? Na sequência, vem o nome do método. E aqui pode ser qualquer coisa, certo? Vocês podem aplicar o nome que vocês quiserem. Obviamente que tem algumas regras, não podemos colocar caracteres especiais e por aí vai. Nome de método, a gente procura usar nomes mais curtos, remetentes ao que o método faz, ao comportamento do método, para a gente não ficar muito perdido, tá certo? Então aqui vem o nome do método e por último aqui um parênteses, um corpo de abre e fecha parênteses, onde nós vamos informar os parâmetros de entrada do método. Como eu não quero para esse primeiro método nenhum parâmetro de entrada, eu simplesmente abri e fechei os parênteses, certo? Aí vem a chave delimitadora de início e a chave delimitadora de fim. Tudo que vier entre essas chaves será executado quando esse método for chamado. Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui um console writeLine, e eu vou escrever aqui CFB cursos. Então, quando eu invocar o método olá, ele automaticamente vai chamar o CFB cursos para a gente. Beleza? Para não ficar mudando aqui, ó, toda hora,
vamos mudar o nosso método para CFB, facilitar aqui, porque toda vez que a gente digitar o olá, ele vai autocompletar com aquele comando lá, beleza? Então veja bem, vamos aqui no nosso main chamar o método CFB cursos. Antes, vamos só executar isso aqui, vamos pegar um novo terminal, entrar aqui na aula 24, cd aula 24, vamos compilar aqui, ó, csc aula 24.c#. Compilamos, vamos executar o nosso programa aula e veja bem, aula 24. Aula 24. Não executou exatamente nada, certo? A gente percebe aqui que esse conteúdo não foi executado. Mas por que ele não foi executado? Porque ele está dentro do método CFB e o método CFB não foi chamado, não foi invocado aqui dentro do main, dentro da parte principal do nosso programa. Para executar isso aqui, então, basta eu vir aqui e digitar o nome do método. Como não tem parâmetro nenhum de entrada, é simplesmente abrir e fechar os parênteses. Vamos compilar, executar aqui novamente, beleza? E na execução a gente vê que foi impresso o CFB cursos. Quantas vezes eu chamar o nosso método, são quantas vezes ele vai executar aquele conjunto de instruções, quantas vezes ele vai imprimir o texto aqui, ó, CFB cursos, CFB cursos, CFB cursos. 3 vezes porque eu fiz 3 chamadas no método. E se eu colocar isso aqui dentro de um for, beleza? For int i iniciando em 0, enquanto i for menor que 10, i mais, joia, eu quero invocar o método CFB cursos 10 vezes. Vamos ver isso daqui. Compilando, executando, tá aqui. O método CFB foi chamado 10 vezes e imprimiu 10 vezes o texto CFB cursos aqui. Beleza? Então olha como que é simples a gente fazer a chamada de métodos void, com retorno void. Agora detalhe, quantos comandos eu colocarem aqui são os comandos que serão executados. Então veja bem, vamos colocar mais coisas aqui, ó. Console writeline. Vamos copiar isso aqui para ficar mais rápido aqui pra gente, ó. Ctrl C, vamos imprimir aqui, ó, curso de C# e o endereço do nosso canal, youtube.com/cfbcursos. Então toda vez que eu executar isso daqui, vamos tirar do for aqui, senão vai ficar muita coisa, né? Vou chamar só uma vez, ó, CFB, beleza? Salva, compila, executa, tá aqui, ó. Tá vendo? A execução, CFB cursos, curso C#, youtube.com/cfbcursos. Então, esse é um detalhe importante. A estrutura que eu programar dentro do método é a estrutura que vai ser executada quando esse método for invocado, ok? Mas esse é um método simples, é um método sem retorno de dados e sem entrada de parâmetros. Eu posso passar valores para o método, entrar com valores para dentro desse método e operar esses valores dentro do método. Suponhamos que agora eu queira um método para somar 2 valores e imprimir a soma desses valores na tela. Como que eu faço isso? Nesse caso, eu vou criar um método com 2 argumentos de entrada, 2 parâmetros de entrada, que eu vou chamar de N1 do tipo inteiro e N2 também do tipo inteiro. Qual que é o meu objetivo agora? Somar N1 e N2 e apresentar a soma desses 2 valores na tela. Então, vou colocar aqui, ó, a soma de N1 com i, né? I N2 e aí vem a soma. Beleza, e eu preciso passar então 3 variáveis aqui para esse writeline. Vou criar aqui dentro, já que eu estou entrando com 2 variáveis inteiras, eu vou criar também uma variável inteira aqui dentro do método, que eu vou chamar de res, que vai receber a soma, o resultado da soma de N1
mais N2. Aqui agora eu vou passar as variáveis. Eu quero passar na sequência N1, N2 e res. Ok? Então eu entrei com criei um método que eu entro com 2 argumentos. Dentro do método eu somo esses argumentos, adiciono na variável res, e aqui eu simplesmente imprimo a soma desse valor e esse valor é esse valor. Então aqui as variáveis. Vamos fazer a chamada desse método agora. Como que eu chamo? Bastante simples. Basta eu indicar aqui os valores que eu quero passar para os argumentos. Por exemplo, 10 e 5. Nesse caso, agora o método chama soma. Eu estou passando 10 para o primeiro argumento, para N1, e 5 para o segundo argumento, que é o argumento N2. Vamos fazer esse teste aqui, vamos compilar esse programa, executar, beleza? E vamos ver a impressão. Resultado, a soma de 10 e 5 é 15, beleza? Então, olha só que bacana. Eu posso também ler os valores que eu quero somar do teclado? Claro que eu posso, sem problema nenhum. Então, veja bem, eu vou criar aqui mais 2 variáveis que eu vou chamar de valor 1 e valor 2, e eu quero fazer a leitura dos dados do teclado, certo? Armazenar os valores nessas variáveis e passar esses valores para o nosso método soma. Como que a gente faz a leitura aqui pelo teclado? É o console read, aqui ó, read line. Eu posso imprimir, tá? Por exemplo, digite o primeiro valor, depois leio. Digite o segundo valor, depois leio. Só que o que eu vou ganhar tempo, eu vou colocar diretamente aqui os valores nas variáveis V1 e V2 e passar esses valores aqui, V1 e V2. Vamos lá, vamos compilar, salvei já, vamos compilar e executar. Nesse caso, ele está esperando... Peraí, tem um pequeno detalhe aqui, né, que eu esqueci, ó. De string para int não é uma conversão implícita. A gente tem que fazer o cast. Lembram disso? A gente tem que fazer a conversão. Então vamos lá, vamos realizar esse cast aqui, ó, int 32. Aqui, ó, pode ser convert. Vamos usar o convert aqui, ó. Convert to int 32. Converter para int 32 esse conteúdo aqui que está vindo no read line. E aí eu já passo para a variável convertido. Vamos lá agora? Beleza? Compilamos, executamos. Então agora ele está esperando, ele está aqui, ó, nesse ponto. Ele está esperando eu digitar um valor. Eu vou digitar o valor 2, enter. 2 foi armazenado em V1. Agora eu vou digitar 4, que vai ser armazenado em V2. Foi armazenado em V2, ele chamou o método passando V1 e V2, está aqui, ó, a soma de 2 e 4 é 6. Beleza? Então nós criamos um método agora que pode receber argumentos. Lembrando que nós fizemos com int, mas eu posso criar método para receber qualquer tipo de dado. String, double, float e por aí vai. Char, certo? Tem que ser do mesmo tipo? Não, posso criar um método que recebe um int, um double, uma string, certo? É só a gente especificar aqui nesse esquema, certo? O tipo de dados e o nome do parâmetro que vai ser usado dentro do método. Vírgula, e aí a gente pode entrar com quantos parâmetros eu quiser. Uma outra possibilidade aqui são métodos que retornam valores. Eu posso realizar essa soma e retornar o resultado para quem fez a chamada do método. E aí o caso de chamada fica diferente desse aqui. Veja bem, agora eu quero um método, então, que retorna a soma dos valores entrados como argumento. E o retorno vai ser int, já que eu tenho aqui 2 ints e a soma, obviamente, vai dar um tipo int. Então, no lugar do void, lembra, sem retorno, eu coloco um int indicando que agora ele vai retornar
um inteiro. E ao invés de realizar a impressão, eu quero que, vou recortar aqui, ó, ao invés de deletar, eu quero que esse método retorne, então vou colocar aqui uma instrução return o quê? A variável res. Então, quem fizer a chamada do método soma vai receber em troca como retorno a soma dos parâmetros n1 e n2. Vamos ver esse caso aqui? Como que fica a chamada do método? Agora, como o método retorna um valor, eu tenho que usar esse método para quem está fazendo a chamada, ele vai retornar. Então tem que colocar ele retornando para uma variável ou para um console write. Vamos inicialmente retornar para uma variável que vai ser a variável r. Então eu falo aqui, r recebe o retorno do método soma. E aí a gente pode imprimir aqui, ó, soma de, e aqui não é mais N1 agora, né? Porque aqui vai ser V1, V2 e R, que são essas variáveis aqui. Vamos ver como é que fica esse caso aqui agora, ó. Vamos compilar. Tivemos um problema aqui com o computador, deu uma travada aqui, eu tive que reiniciar com o computador não, com o Visual Studio Code. Vamos compilar novamente aqui, ó, CSC aula 24.C#, beleza? Agora vamos lá, aula 24, joia? Então ele está aqui, está esperando um valor, vamos digitar aqui 3 para ele, está esperando outro valor, vamos digitar 7, ele chamou o método soma que retornou o valor da soma para R e utilizou R aqui nessa impressão. Então, nesse caso aqui agora, o método soma retorna diretamente um valor para quem fez a chamada. Eu posso usar o método soma diretamente aqui, ó, só para vocês verem isso aqui, ó. Vamos usar o método soma diretamente aqui, vou tirar a variável R, não tenho mais, vamos compilar, vamos executar, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo aqui, ó, 5 com 8, enter, a soma de 5 e 8 é 13. Só que nesse caso, a diferença é que o método soma foi chamado diretamente em writeLine. Então aqui, ó, ele está retornando para essa posição, para esse índice aqui, a soma de V1 com V2. Ok, pessoal? Então por hoje chega, porque nós já vimos muita coisa, senão vai ficar embolado. Vamos fazer um resumo, um pente fino aqui. Nós aprendemos a trabalhar com métodos, vimos que a regra é o tipo de retorno, o nome do método e os argumentos de entrada. Se for um método que não tem argumentos e nem retorno, se não tiver retorno, ele tem que ser void. Aqui vem o nome do método. Se ele não tiver parâmetros de entrada, o parênteses é vazio. O static aqui é porque nós temos o método principal como static. Lembrando que nós vamos aprender isso aqui mais para frente. Se eu for retornar um tipo de dados, eu coloco aqui. E aqui eu coloco os tipos de dados que eu quero para os parâmetros de entrada. Lembrando que não precisam ser exatamente todos do mesmo tipo. Então aqui, ó, double n2 e string texto, tá vendo? Eu criei um método com 3 argumentos de entrada, um int, um double e uma string. E retorna, vai ter que retornar aqui, né? Um return, vai ter que retornar um dado do tipo double, ok? Posso criar aqui, ó, uma variável double t de teste, que é a variável que vai ser retornada aqui. Lembrando que o retorno tem que ser exatamente deste tipo aqui. Então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não perde mais tempo. Clica no sininho e no joinha, porque isso ajuda demais, meu brother. Vou ficando por aqui, te espero na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.